Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa, mercado editorial e análise da cultura pop. Hoje eu vou falar sobre como escrever o prólogo de um livro. Eu já falei sobre estruturar narrativa, planejar narrativa, sobre como escrever um primeiro capítulo, mas eu vou falar agora justamente o que vem antes do primeiro capítulo, que já começa a ambientar a história, já começa a dar aquela prévia, né, do que a história vai ser. E eu vou falar primeiro como não se escreve um capítulo. Eu vou dar de exemplo eu vou falar como não se escreve um prólogo. E vou dar exemplo aqui como se escreve um bom prólogo através do exemplo do Game of Thrones. Eu não tenho aqui, eu tenho o livro na estante, eu fui procurar, tá perdido na estante, falei, cara, tudo bem, bota aqui uma imagem depois e tudo certo. Então eu tenho o livro de ali, obviamente, não vou dar spoiler da história, tá? Se você só viu a série usa o mesmo prólogo do livro, acho que é um excelente exemplo de um bom prólogo, tá? Num livro. Enfim, blá 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 blá. Começando aqui o conteúdo. O que não é um prólogo, né? O que não funciona, tá? Uma questão minha, assim, pessoal, que me frustra brutalmente num prólogo, e hoje em dia já saco, sabe? Que aquele prólogo ali não tá fazendo sentido. E eu vi isso em livros bons já, inclusive, mas que é uma cena muito legal e muito empolgante e nada além disso, tá? Tem tem um prólogo assim, que é uma cena muito legal, mas por si só não sustenta. Um bom exemplo disso é o prólogo do livro Eragon, né? Que é realmente uma cena boa, mas que não tem utilidade para a história, sabe? Não dá, porque, por exemplo, Eragon é brutalmente sobre dragões, por exemplo, sabe? Não tem nada de dragão, assim, em forma evidente na história. Então não dá uma informação, assim, fundamental, não dá uma informação indispensável, sabe? Por exemplo. Então a cena é boa, a cena, mas, sinceramente, não está cumprindo o papel de um prólogo. Que a cena acaba sendo, assim, para tentar fisgar o leitor, mas não é, sabe? É aquela coisa, tipo, de que adianta, por exemplo, se eu tivesse aqui, nesse canal aqui, um vídeo muito bem produzido, mas sem conteúdo, sabe? Às vezes a pessoa quer fazer algo muito elegante, muito bonito, mas sem conteúdo, sabe? Imagina que é uma banda cheia de síntese no estúdio, é muito boa no estúdio, mas que a banda assim não toca tão bem ao vivo, por exemplo, sabe? É esse tipo de coisa que eu sinto nesse tipo de prólogo, sabe? É para seduzir o leitor, é para fisgar o leitor, mas de fato não está dando conteúdo que seja satisfatório. O segundo ponto é uma cena do meio da história. Eu detesto isso, tá? Tem prólogo que você lê assim, a cena muito boa, e aí, aí a história começa, só que começa tipo assim, um ano antes daquela cena do prólogo, sabe? Aí a história vai seguindo até chegar ao ponto em que aquela cena do prólogo, né, chega e pula pro que vem depois. Eu já vi isso já num livro do David Gibbs, que é um ótimo escritor, mas isso sinceramente me broxou, né? Eu gostei do livro, no geral, mas sinceramente pegar uma cena muito boa do meio do livro, sabe, que se passaria no meio da história, jogar pro começo só para fisgar o leitor, não funciona, tá? O que também não funciona é infodump. Tentar também explicar como é que o mundo, o universo, a cosmologia, a história daquele lugar, sabe? Então, dá muita informação enciclopédica, muita informação didática, sabe? De uma forma chata. É a pior coisa que você pode fazer, né? Porque enquanto uma cena muito legal pode fisgar o leitor, enquanto uma cena no meio da história pode fisgar o leitor, infodump provavelmente vai fazer o seu leitor fechar o livro e ir embora, tá? Então, não fica tentando explicar demais a história logo no começo. Um exemplo disso, tá? Que é um livro consagrado, mas pelo amor de Deus, é o Senhor dos Anéis, né? Que o prólogo do Senhor dos Anéis é a explicação do que são os hobbits, é mega enciclopédico, sabe? E a gente acaba gostando de ler sobre os hobbits porque a gente gosta dos hobbits, gosta dos Senhor dos Anéis, gosta do Tolkien, mas sinceramente
de tudo que o Tolkien tem de bom pra gente tirar dele, o prólogo, de longe, é um ponto assim, que eu não recomendo. Eu gosto muito, inclusive, da introdução do primeiro capítulo do Senhor dos Anéis, tá? Da Sociedade do Anel. A introdução do primeiro capítulo é maravilhosa, mas o prólogo, pelo amor de Deus, né? Não faça isso. Não faça infodump logo de cara. Não faça infodump nunca. Pra finalizar e começar a falar o que de fato é um bom prólogo, um prólogo não é um primeiro capítulo, tá? Às vezes a gente sente isso. A gente escreve a história. Eu e o Bernardo sempre começam por um prólogo, sabe? E eu passei por isso, pessoalmente, no meu próximo livro, tá? Eu fiz um prólogo e aí comecei o primeiro capítulo. E quando eu escrevi, assim, todo o primeiro ato, né, os 4 capítulos iniciais, eu olhei aquele prólogo, olhei o primeiro capítulo e falei, cara, sabe, por que esse prólogo não é uma cena introdutória do primeiro capítulo? Sabe? Eu senti isso. E eu falei, cara, não, realmente não faz sentido eu começar com esse prólogo. Então, eu tirei essa divisão de prólogo, primeiro capítulo, e agora o prólogo é a primeira cena do primeiro capítulo. Esse meu próximo livro potencialmente não vai ter prólogo, vai ser só capítulo 1 e a história segue. Tá? Se eu tiver uma ideia boa de ter um prólogo bom, eu faço depois, tá? E o que é uma ideia boa para um prólogo bom? Eu vou falar agora o que é de fato um bom prólogo. Agora sim, vamos começar. Vamos lá. E eu vou usar sempre de exemplo, eu vou explicar e vou citar de exemplo como que o Game of Thrones, como que Guerra dos Tronos, Crônicas de Gelo e Fogo, livro 1, usou no livro dele, tá? E aí eu vou explicar e vou dar exemplo. Vamos lá. O prólogo, ele tem que ser necessário para a história, tá? O prólogo tem que ser importante, tem que fazer diferença ao longo da leitura. Então, se esse prólogo é uma cena descartável, descarte. Simples assim, tá? Por que a primeira cena do Game of Thrones é tão importante? Porque o prólogo do Game of Thrones é basicamente um grupo de patrões da noite indo para além da muralha, encontrando um monte de morto-vivo e encontrando um andarilho branco, o White Walker, sabe? E isso é importante porque os White Walkers são fundamentais para toda a história, tá? Isso meio que, enquanto o mundo do Game of Thrones ainda é muito supersticioso, isso mostra que nem toda superstição é real, mostra que existe sim um elemento fantástico para a história, e esse é outro ponto. Se não fosse para essa cena, inclusive, muitos leitores leriam assim, o Game of Thrones achando que é só uma fantasia. Dá pra esquecer que o livro é fantasia, sabe, ao longo. Tipo assim, parece que é um livro de intriga palaciana. O que nós temos de fantasia no primeiro livro é os lobos dos Stark, lobos gigantes, mas que a gente esquece deles, sabe? A gente abstrai isso ao longo da história. E o fato de que cada estação, verão, inverno, outono, primavera, leva anos, em vez de ser estações do ano, né? São anos por estação. Mas esses elementos a gente acaba abstraindo ao longo da leitura, tá? Mas quando, mais pro final do primeiro livro, a gente vê mais elementos fantásticos, aquele primeiro capítulo já nos avisou. Existe sim fantasia nesse mundo, tá? E os White Walkers são um elemento chave da história, então ele começa apresentando os White Walkers, ok? Então faz toda a diferença você ler esse prólogo no caso do Guerra dos Tronos. Segundo é importante que o prólogo tenha um ponto de vista distanciado, tá? Um ponto de vista que seja inacessível ao protagonista. E o que isso quer dizer, né? Ou é um outro personagem narrando alguma coisa, tá? Ou é uma informação do passado, ou até do futuro, se você for maluco, mas é possível fazer, nada é impossível, tá? Mas algo do tipo, sei lá, vamos supor que o seu livro é em primeira pessoa, tá? E aí o prólogo é o ponto de vista do protagonista ou da protagonista quando criança, por exemplo. E aí depois pulam-se 10 anos e começa a história com essa mesma pessoa, só que no presente. Aí a história começa, por exemplo. Tá? Então é interessante porque se não tiver um ponto de vista distanciado, acaba que funciona como um primeiro capítulo. Esse que é o ponto-chave disso, da visão distanciada, sabe? Esse ponto de vista distanciado, se for um dia da vida
do personagem, sinceramente, acaba sendo um primeiro capítulo e não um prólogo. E aí, sabe, por exemplo, eu lembro que eu tava... Só um paralelo aqui. Eu lembro que eu tava fazendo um curso de copydesk e revisão, e no índice botaram capítulo 01, 02, 03. E o professor falou, não, tem que tirar esse 0 aqui. Aí, mas poxa, né? Porque a gente gosta do 01, 02, porque quando chega no 10, fica alinhado, né? O 01 mantém alinhado ali a contagem. E o professor falou, cara, isso aqui é literalmente o 0 à esquerda. E eu, caraca, é verdade, isso aqui é o 0 à esquerda. Eu entendi a metáfora do 0 à esquerda nesse momento, que se você tem um 0, 1, esse 0 não informa nada. Então não tem necessidade de ter esse 0, 1 aí, bota 1, sabe? O 0 à esquerda é isso, algo que não acrescenta em nada, não informa nada. Não sei se você já tinha pensado nisso, eu pensei nisso nessa aula. Se você não tinha pensado nisso, que o 0 à esquerda é por conta disso, né? Que se tiver um 01, um 09, esse 0 é totalmente descartável, sabe? Na maioria dos casos. Ele tem uma função mais estética do que realmente uma função informativa, né? E falou isso, cara, não, esse 0 aí é descartável, é um 0 à esquerda, literalmente. Então, se o seu prólogo já tem uma visão do protagonista, da protagonista, sabe? Da história, como se fosse realmente o começo, o ponto inicial da história, não tem sentido. Eu falei aqui no vídeo sobre o primeiro capítulo, eu falei da Kyra, né? Da Spor, da Raquel, do Filhos do Éden, o Herdeiro de Atlântida. E tem meio que um pré-prólogo, e o prólogo em si é o Urakin, e eu esqueci o nome do outro personagem. Esqueci. Fugiu. Mas é o Urakin, que é um... Tá difícil. Eu fiz ontem o vídeo do Filhos do Éden e fugiu tudo agora. Ele é um soldado, né, dos céus. Querubim. Ele é um querubim, ele e outro anjo chegando para fazer missão. Tá? Então, quer dizer, veja bem, essa cena, possivelmente esse prólogo desses dois anjos chegando, né, em Santa Helena, possivelmente é simultâneo ou logo depois do primeiro capítulo, que é a Raquel num dia comum da vida dela, que ela tem um sonho louco, né, como eu falei no primeiro capítulo. Mas só o fato do ponto de vista serem esses dois anjos, já dá uma função para a história muito maior, porque você já sabe que tem anjo nessa história, já sabe que tem uma treta cósmica nessa história aí, né? Você já tem esse vislumbre que a Raquel não tem. É importante que o leitor tenha esse vislumbre que ela não tenha, nesse caso. Então já serve para ambientar, já serve para informar o leitor. Então, e o prólogo do Filhos do Éden também é um bom exemplo disso, que, veja bem, ele é quase que imediato, mas tem outro ponto de vista. Então, o que é mais importante é isso, ou é um outro ponto de vista, ou é um período de tempo diferente, né? Um outro momento da vida do personagem, sabe? Um outro instante, e, por favor, que seja antes do primeiro capítulo, de preferência, a não ser também que seja assim, uma visão já tipo, do futuro, do tipo, olha, estou te contando a sua história, estou te contando a minha história, aí funciona bem. O prólogo eu estou te contando a minha história, mas é o que eu falei no começo, não pode ser uma cena no meio, né? Eu acho que é isso, ou é depois que a história já acabou, ou antes de começar, tá? Próximo ponto. É importante que o prólogo tenha um gancho que conecta o leitor à história, tá? De novo, às vezes a gente quer dar informação que é muito importante, então a cena é muito boa, mas de fato, esse prólogo, essa narrativa aqui inicial, está de fato assentando o leitor, está de fato conectando o leitor do que tem para vir em diante, sabe? Então, é importante que o prólogo também tenha essa função, né, de informar, de conectar e de dar um incentivo pro leitor continuar vendo. É que nem você quando abre o seu YouTube, estamos no YouTube, né? E aí você vê ali aqueles 5 segundos da propaganda e aí você clica em pular ou não, sabe? Esses 5 segundos tem que te fazer querer ver até o final a propaganda, sabe? Então, essa é a importância. E, cara, isso acontece em tudo. Quando a gente fala em marketing, a gente fala headline, que é o começo do texto de marketing, que tem que induzir o leitor a ler o texto até o final. Isso é muito importante. Nós leitores, nós escritores, temos essas questões de também querer fazer uma coisa muito apelativa, né? E eu não acho que você tem que ser necessariamente agressivo, que você tem que ser realmente
focar demais em não, eu vou escrever a história perfeita que vai fazer o leitor ler. Não, conta a sua história do seu jeito, do seu ritmo, conta a sua história do seu jeito, sabe? Mas não pode faltar também os elementos que fazem o leitor querer ler. E um deles é o gancho que conecte o leitor, né, durante o prólogo. Pensa nisso, o leitor vai abrir o livro, vai começar a ler, né, e tem que querer continuar lendo logo depois disso, tá bom? Próximo algo é ensinar algo de relevante para o leitor, tá? Como eu falei no Game of Thrones, no Guerra dos Tronos, a gente já vê, né, que existe a muralha, já vê que existe esse limiar, né, de Westeros, e já vê que existe o White Walkers e que eles são uma ameaça e que eles são muito poderosos. Logo de cara assim, não é um do tipo, ele não é só o White Walker, ele não é só um bom lutador, né? A descrição dele mostra que, cara, é impossível bater de frente com ele. Simples assim, não dá pra peitar esse cara, né? Então essa informação é muito preciosa. Um exemplo que tá aqui na minha mão é Inimigo do Mundo, também muito bom, que o prólogo ele é bem dramático e mostra a deusa dos elfos num momento crucial, né, da história do mundo, e termina com ela conversando com a deusa do conhecimento, né, que é a Thanator. E nisso, essa cena informa que o que está acontecendo na história é um jogo divino, sabe? São deuses usando os mortais de peões para os interesses deles, sabe? Então acaba também funcionando como um bom prólogo e dá uma informação muito relevante para tudo, né? A Arton tem um pouco disso, né? O mundo de Arton, os deuses são muito participativos na história, tá? E esse prólogo também informa isso. Os deuses estão se movendo, é uma jogada dos deuses. E ao longo do livro, o Caldela vai lembrando a gente que os deuses estão se movimentando, sabe? Os deuses estão atuando. Então, esse prólogo informa isso também. Então, pensa nessa informação importante que o leitor tem que aprender sobre a história. Geralmente, essa informação irrelevante para o leitor é algo do passado, tá? Ou é um mistério que você tem que desvendar. Qual que é o mistério? Um bom exemplo disso é o Harry Potter. O prólogo do Harry Potter, eu não li Harry Potter, tá? Mas eu, estudando sobre o assunto, eu vi muita gente citando o prólogo do Harry Potter como um bom prólogo. Mas o que eu vi ele estabelece esse mistério sobre o Harry Potter. A gente já saca já que o Harry Potter não é mais um aluno de Hogwarts. A gente sabe que ele não é só... Ele é um menininho que mora debaixo da escada, né, com aqueles tios babacas que ele tem, né, aquele primo mega mimado que ele tem. Mas ele não é só um menino desafortunado que agora vai ter uma vida nova em Hogwarts. Ele tem algo mais além disso. Então, o prólogo do Harry Potter estabelece um mistério que te conduz ao longo da saga, tá? Então, geralmente, as opções mais comuns são uma informação do passado ou um mistério a ser desvendado, tá? No caso do Game of Thrones também é um mistério. Que diabos é esses White Walkers, por exemplo, tá? Então, é importante que tenha, justamente, né, tem que ser, o que eu falei no começo, tem que ser necessário, o prólogo tem que ser necessário pro livro, né? Uma forma dele ser necessário é que ele ensine algo relevante pro leitor, tá? Além disso, é importante que o prólogo estabeleça a tonalidade, o clima e a temática da sua história, tá? A gente tem que sentir sobre o que se trata aquela história logo no prólogo. Então, no caso, Game of Thrones, de novo, um exemplo, né? O prólogo estabelece o mistério, estabelece a muralha, estabelece os personagens que têm uma interação breve, né, entre alguns personagens ali, sabe? E a gente vê como é que eles se relacionam entre eles logo de cara. E tem a grande ameaça da história, que é os andarilhos brancos, né, os outros, os White Walkers. Então, mas isso estabelece a tonalidade, o clima, a temática. E os próprios personagens, eles são assim, descrentes. Você vê que um deles tá com medo, sabe? Porque tá vendo que tem algo de errado acontecendo. O outro não leva a sério, porque ele acha que ele vai encontrar um bando de bárbaro, um bando de homem que não é esquimó, né? Mas um bando de bárbaro, né? Que a galera selvagem além da muralha. Então,
esse também é um ponto importante. É o personagem ser um descrente. Ele ser cético. E isso, né, acaba sendo dramático, né, para a breve história desses personagens. Mas isso mostra, o mundo ele é descrente, o mundo é cético, o mundo não acredita nessas coisas. Então, isso é muito importante, porque tipo, quando os dragões ressurgem, todo mundo fica tipo, uau, né? Estão dizendo que tem dragão renascendo, mas será que tem mesmo, sabe? Então, esse ceticismo de Westeros tá logo no primeiro capítulo. Então, e mostra que tem um pouco de ação. Então, olha, vai ter porrada aqui de vez em quando, né? Vai ter mistério e vai ter ceticismo dos personagens, por exemplo. Então, de novo, o Guerra dos Tronos já te dá aquele clima do que vai se seguir daqui. Particularmente, no meu prólogo do meu primeiro livro, a Era do Abismo, Torneio dos Campeões, eu boto uma cena de combate. Logo de cara, sim, é uma cena de combate, né, que está conectada logo de cara. No primeiro capítulo você saca, né, quem eram aqueles personagens do prólogo, né, e as consequências, assim, e também estabelece assim, qual que é a missão dessas pessoas aqui, sabe? Então, meu livro tem muita cena de ação, tem mais cena de ação do que a maioria dos livros que eu já li. Acho que eu nunca li um livro com tanta cena de ação, que eu gosto muito de botar essa adrenalina na narrativa. Eu acho que muitos livros têm poucas cenas de ação, na verdade. Um dos meus coisas que me motiva a escrever é isso, né? Eu fico lendo um livro e, tipo, quero ver porrada, cadê a guerra, cadê o conflito, cadê o herói contra o vilão, sabe? E aí, você lê o livro inteiro pra ter uma grande guerra no final. Eu fico, poxa, podia ter tido mais conflitos, mais porradaria ao longo da história, né? Mas tudo bem. Mas, enfim, tonalidade, clima e temática. Tem que estabelecer isso no prólogo. Até justamente para você poder, no seu primeiro capítulo, desenvolver sua história sem pressa, tá? Sem precisar também forçar para enfiar os elementos mais apelativos, os ganchos mais poderosos, para você também não precisar forçar muito a barra no primeiro capítulo. Um prólogo já te dá essa ferramenta, tá? Você apresenta elementos importantes que você quer apresentar sem de fato começar a história. A história começa no capítulo 1, lá que é o start, né? O prólogo é para dar esse vislumbre inicial. Por fim, faz mais 2 pontos para encerrar esse vídeo. O tamanho do prólogo também é relevante. Geralmente, o prólogo é menor do que a maioria dos capítulos. Geralmente, né? E faz do seu jeito, sabe, do como você achar melhor. Tá? Mas geralmente você não precisa também ocupar, se o seu capítulo tem em média 5, se cada capítulo tem em média 5.000 palavras, às vezes 4.000, às vezes 7.000, né? Se o capítulo tem 10.000, 15 palavras, você pode ter um prólogo aí com 1.000 palavras, menos até, tá? Você pode ter um prólogo menor. Geralmente os prólogos eles são mais curtos, justamente para eles serem mais palatáveis. Assim que se fala, palatáveis? Para serem mais fácil de gestão pro leitor. Pensa que o leitor tá na Bienal, lotada, pavilhão aberto, o leitor quer comprar o máximo de livro possível com o dinheiro que ele tem, tá? E ele pega um livro e lê o prólogo, tá? Essa é a hora dele querer comprar esse livro ou não. Pensa nisso, tá? Então, às vezes, cada leitor, bicho, quer cada um do seu jeito. Uns vão ler a contracapa, outros vão ler a orelha, né? Tem leitor que abre e lê o prólogo também, sabe? Logo de cara, pula o prefácio, vai pro prólogo, sabe? Então, cada leitor tem seu jeito de avaliar o livro, se ele quer adquirir aquele livro ou não. E aí, o prólogo será sucinto, né? É mais fácil de gestão pro leitor. Tanto para ele comprar o seu livro, de repente no evento lotado, comprar o seu livro na livraria, ou também para ele, de fato, tipo, pegar o livro da estante, né? Ah, cara, não quero ler uma coisa diferente. Vou ler aqui o prólogo desse livro aqui, sabe? Quero ver se eu quero ler esse livro aqui ou não, sabe? Abre, lê. Nessa hora, o leitor vai decidir se ele vai pegar o seu livro e botar de volta na estante ou se vai botar debaixo do braço dele e continuar lendo, tá? O prólogo também tem essa função muito importante. Então, é tanto para vender assim, mas também para o leitor engajar na leitura. Por isso que é bom que seja mais
que o prólogo seja mais fácil de degustação do que é a maioria dos capítulos. Um fator importante disso é ele ser um pouquinho menor. Não é obrigatório, né, mas pode ajudar. O último ponto que eu preciso botar aqui é o prólogo também tem que informar o que a sua história tem de singular. Isso que é também muito importante, cara. Eu falei no começo do Eragon. Muita gente acha que o prólogo do Eragon é bom, mas é muito genérico. O mundo do Eragon não é um mundo genérico, é um mundo que os dragões são muito participativos, mas o prólogo não diz nada disso, né? Então o livro Eragon acerta, mas o prólogo não passa essa informação, sabe? Então é importante que... cara, mesma coisa... Eu cito muito exemplo de música, né? Ou então episódio piloto também, de série, sabe? Cara, o começo tem que informar o que tem de melhor, o que o leitor, espectador, ouvinte, etc. tem que vai encontrar daqui pra frente, sabe? E você tem que informar o que essa história tem de singular. No Guerra dos Tronos mostra além da muralha, mostra os outros, mostra os White Walkers, que é algo que o Martin explora, né, explora bastante ao longo dos livros, né? Inimigo do Mundo mostra duas deusas dialogando, né? E isso é uma coisa que esse mundo aqui de Tormenta tem de singular. Os deuses são muito participativos nesse mundo. O prólogo informa isso. No meu prólogo, cena de ação, um duelo de espada, escudo, né, dois guerreiros se enfrentando. Não é exatamente a coisa mais singular do mundo, mas eu falo de virtude e vício, por exemplo. O discurso deles já bota ali que há um conflito não de bem e mal, mas de virtudes e vícios, né? Então, além da cena de ação, que é uma característica minha, tá? Eu já falo, existem virtudes e vícios nesse mundo, né? E no primeiro capítulo eu mostro justamente um antagonista que é um cultista de um dos vícios, logo de cara, sabe? Então, eu faço questão de informar isso ao leitor logo de cara, e no prólogo já dá um vislumbre, né? O conflito aqui não é simplesmente bem contra o mal, não é só luz de trevas. É um conflito de virtude e vício, e isso é diferente ao longo da construção do cenário, da construção da história. Então, não se esquece de, quando for escrever o seu prólogo, informar o que a sua história, o que o seu mundo tem de singular, logo de cara. Falei bastante. Comenta aqui embaixo qual que é o seu prólogo favorito. De todos os prólogos que você já leu, né? Qual é aquele que tu leu e falou, uau, né? Esse prólogo aqui, agora eu preciso ler até o final. Eu tenho essa mania de inventar pergunta enquanto eu gravo o vídeo. Eu sempre improviso com a pergunta do vídeo no final. E eu não pensei o suficiente para eu dar essa resposta. Mas entre meus prólogos favoritos estão Inimigo do Mundo, estão A Deusa no Labirinto, que, por acaso ou não, incluem também deusas importantes desse livro aqui, né? Acho que o livro inteiro considerando que Deusa no Labirinto tem 3 deuses na contracapa, esses 3 deuses são muito importantes e são muito atuantes nesse livro também. É interessante ver a construção, né? Até porque esse livro aqui é o primeiro do Leonel Caldela, e enquanto eu estou gravando esse vídeo, A Deusa no Labirinto, que está aqui, é o último livro da Karen Soarelli, mas é no mesmo universo. Então acho interessante ver essa construção, né, ao longo dos anos da narrativa. Mas enfim, também esse prólogo da Karen Soarelli também é muito bom. O prólogo do Game of Thrones que eu trouxe aqui também é muito bom, né? Não teria usado a Guerra dos Tronos como principal exemplo se não fosse um ótimo prólogo, né? Eu sinceramente não acho o prólogo do Filhos do Éden tão bom assim. O primeiro capítulo é ótimo. O prólogo também é muito bom, mas não é aquele prólogo assim que, uau, né, agora tem que crescer até o final, tá? Não é o prólogo mais poderoso, que eu acho esses outros exemplos melhores, né? Então eu fico em dúvida, sinceramente, qual que é o meu prólogo favorito. Se é o do Inimigo do Mundo, se é da Deusa no Labirinto, ou se é do Guerra dos Tronos. Comenta aqui embaixo qual que é o seu prólogo favorito. E se você gostou do conteúdo, dá o joinha. Se quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. Se você conhecer alguém que pode se beneficiar com esse conteúdo, envia também na rede social. E lembrando que estamos no desafio 366 dias de escrita, vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop,
todo dia de 2020. Até amanhã.